Olá! Hoje é dia 6 de fevereiro de 2017 e você está ouvindo a 123ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Meyen. E aí, Caio, tudo bem? Tudo jóia, cabeça. Belo Horizonte está experimentando aquele janeiro invernadinho, agora tardiamente, então estamos vivendo um fevereiro um pouco invernado, mas com aquela sensação de bafo, sabe? Sei, aqui em São Paulo tá a mesma coisa. Hoje chuva caiu aqui sem dó e sobe um pouco, né? O bafo sobe assim, fica aquela coisa úmida, é esquisitíssimo. Essa é a época do ano em que a gente costuma entender o que é o verão aqui no Brasil. E já foi-se o tempo onde o verão era só agora, né? Só este período, porque mais ou menos lá em julho a gente vai ter um veranico, setembro tem outro e aí a gente não entende mais nada. Mas vamos levando, né, cabeça? Vamos levando, Caio. Você, cabeça, pegou o ônibus hoje com o prefeito da sua cidade? Caio, hoje eu não peguei ônibus, cara, porque eu estava convalescendo de uma crise alérgica. Então eu fiquei recolhido na minha casa todo dia. Você perdeu a oportunidade de pegar, então, a lotação junto com o Dória? Perdi essa chance, mas diz que ele pegou, inclusive, saindo da periferia, né? E aí, se ele talvez tenha pegado da periferia em direção ao centro, e se ele entrou em qualquer ônibus mesmo, já tem um ponto a mais. Se compararmos com o Gilberto Kassab, que quando iria promover o Dia Mundial Sem Carro, e ele ia de ônibus para a prefeitura, ele pedia um ônibus exclusivo para ele, entendeu? Então, assim, é tipo você jogar no modo easy. Você fala, olha como o transporte coletivo é excelente. Viu? Eles até deram um ônibus sozinho para mim, olha que bacana. Exato, mas ele pegava um ônibus sozinho para ele. Sei que Fernando Haddad pegava um ônibus de linha, entrava lá e chegava no ponto, dava o sinal e entrava. Torço para que João Dória tenha feito o mesmo hoje. Kassab este que agora está aí nas telecomunicações, que nós vamos tratar nesse segundo programa do ano, hein, cabeça? Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, agora na pasta de comunicação. Já foi da pasta de cidades, né, se eu não me engano. E foi um belíssimo síndico de prédio de São Paulo, Caio. Esse é o nosso histórico político, né, cara? Que maravilha. Mas vamos que vamos, né, cara? Segunda edição do ano, baterias devidamente carregadas e estamos já quase entrando em velocidade de cruzeiro. Uma pena que a gente vai ter esse carnavalzinho aí no meio, né, Caio? Mas a gente vai passar por ele na velocidade de cruzeiro também. Esse carnavalzinho é interessante, né, cara? Houve um tempo em que Belo Horizonte era o marasmo total e agora eu percebo que Belo Horizonte é uma alternativa mais interessante para quem gosta das folias momescas do que a gloriosa e clássica Diamantina. Ou a própria Ouro Preto, né? E isso vem com o lado bom e todos os outros 347 lados ruins da história, né, cara? Mas vamos tentar tirar o melhor da história. Isso, inclusive esse ano eu estarei aí em Belo Horizonte para o Carnaval. Que maravilha. Vamos fazer então uma edição do Ainda Sem Nome, compromisso marcado num bloquinho. Isso, ao vivo, live from bloquinho. Live from bloquinho, special edition. Exatamente. Gostei da ideia, cabeça. E essa edição Live from Bloquinho vai ser mais um oferecimento dos nossos patrões, hein, cabeça? É isso aí. Você que acompanha o Ainda Sem Nome, você que nos apoia no Patreon, tem nossos parabéns. E você que tem vontade de fazer isso, eu recomendo que você acesse o patreon.com/ainda sem nome e você vê a nossa campanha de crowdfunding lá. A gente quer pequenos dinheiros por mês para que você nos ajude a fazer um podcast ainda melhor. Então lá você sabe o que a gente está buscando e quais são as suas recompensas quando você nos ajuda. Pois é, e olha só, promessa é dívida. Já que a gente já prometeu aqui uma edição live from Bloquinho, a gente também vai prometer mais ainda coisas exclusivas para os nossos mecenas, as pessoas que estão apoiando essa iniciativa e que vão continuar nos ajudando, mais coisas exclusivas para vocês. Então, não deixe de colaborar. É isso aí. Aliás, Caio, vamos fazer uma pergunta aqui para a nossa audiência. Você que escuta Ainda Sem Nome deve perceber que a gente tem uma trilha de abertura, uma trilha para as frivolidades
E a gente tem uns trocadinhos no Patreon. A pergunta é, devemos investir esses trocadinhos para fazer uma trilha original para Ainda Sem Nome? Eu gostaria de saber a resposta disso e gostaria que as pessoas, tanto os nossos mecenas, quanto aqueles que participam do nosso supergrupo e que comentam no site, que por favor deem a sua opinião, porque a gente acha que pode ser uma coisa bem legal a gente ter umas trilhas originais feitas exclusivamente para o nosso glorioso e querido podcast. É isso aí. Você deixa seu comentário no aindasemnome.me, nas nossas redes sociais, no nosso supergrupo no Telegram, e a gente vai fazer uma enquete para saber se a gente deve ter trilha original ou não. É isso aí. Agora vamos a elas, cabeça? Vamos a elas. As frivolidades da semana. As frivolidades da semana. Pois é, meu caro cabeça, e aí tem uma semana de ressaca, né? Porque na semana passada tivemos muitas frivolidades. Teremos tantas quanto esta semana? Vamos tentar? O que você acha? Vamos lá, cara. Eu acho que há potencial, hein? Cara, então a gente começa com o Super Bowl o Super Bowl 51, que aconteceu ontem e a internet não parou de falar sobre ele. Eu diria que esse Super Bowl foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia, 51? Cara, foi um jogaço. Pra quem gosta do esporte, foi um jogaço. Foi entre Atlanta Falcons e New England Patriots. O Falcon? O Falcons. Falcon, cara, eu torcer pro Falcon. Falcon ganhou? O Falcon perdeu, cara. Velho. Eu gostava do Falcon. Eu tinha um Falcon que mexia o olhinho atrás. Não foi dessa vez. Falcon chega a tempo! Falcon conseguiu! Falcon cada vez mais herói! New England Patriots, que é o time do marido da Gisele Bündchen, o Tom Brady, que é chato para caramba. O time estava perdendo de 28-3 e conseguiu uma virada espetacular para terminar o jogo com 34-28. Caramba, velho. Tipo, um gol vale 26 pontos? Como é que é isso? Um gol vale 6 pontos, um touchdown vale 6 pontos, e aí o time pode escolher fazer a conversão de 2 pontos, que é um touchdown extra, ou chutar para o field goal, que vale 1 ponto só. Então ele pode fazer 7 ou 8 pontos. E aí ele faz essa conversão em milhas, em libras e também em jardas. Jardas. Certo. E foi um jogaço, cara. E a internet não perdoou, porque o Tom Brady ele é tipo o cara que as pessoas amam odiar, sabe? Eu tô nesse grupo dos haters do Tom Brady. Qual é o motivo do ódio ao Tom Brady? Ele é bom, só que todo mundo torce pro New England, sabe? Tipo, ele é tão bom que as pessoas têm preguiça dele. Ele é tão bom, tipo, um bom jogador ou uma pessoa boa? Ele é um bom jogador, ele é um excelente jogador, é um dos melhores que já jogou o jogo. Entendi. Só que ele é meio bobo, ele é meio chato, sabe? Assim, você vê as entrevistas e fala, putz, esse cara é meio... não é uma pessoa interessante. Entendi. Mas no 28-3 a internet inteira estava descendo a lenha do Tom Brady, pessoas zoando. Uma tenista falou que iria sair com alguém se o Patriots virasse o jogo, por exemplo. E aí o cara falou, olha, então vamos sair. Ela falou, vamos e tal. E aí virou o jogo, né? Ela, não sei se esse date saiu ainda, mas promessa é dívida, né? Olha só que interessante, cara. Então, além de todo o acontecimento dentro das 4 linhas, ou das 187 linhas que tem o campo, teve mais isso daí. Que interessante, hein, cara? A internet é um lugar para se observar, hein, cara? E o mais interessante foi a repercussão do show do intervalo, que foi com a Lady Gaga. Isso aí eu fiquei sabendo que teve umas coisas legais aí, né? Primeiro teve os drones da Intel no começo do show, que fizeram a bandeira dos Estados Unidos no teto, no céu, na verdade. E aí descobrimos que os drones, essa passagem foi filmada antes. Ou seja, quem estava lá ao vivo não viu isso. Não viu isso porque a ANAC americana, né, a Federal Aviation Administration, o que seja, FAA, ela tinha determinado que a área ao redor do estádio era uma área sem drones. Então e naturalmente 300 drones na cabeça de 60 mil pessoas, se desse alguma coisa errada, daria muita coisa errada, né? Entendi. Mas foi incrível porque todo mundo ficou achando, eu achei no começo que era computação gráfica, quando eu vi era de verdade. Olha só. E o show da Lady Gaga em si, eu achei o show mais ou menos. Não foi o melhor show do intervalo. Bruce Springsteen fez um show melhor, Prince fez um show muito melhor,
Mas a Lady Gaga é aquele público que as pessoas, elas acompanham e se ela falar oi, as pessoas vão falar, nossa, um oi super legal que a Lady Gaga deu. Então muita gente disse que foi o melhor show de todos, do intervalo, de todos dos Super Bowls da história. Olha só. Cara, é difícil a comparação, né, cara? Você comparar o Prince com qualquer coisa é meio... Não é uma comparação, né? Mas é engraçado, hoje eu revi o show do Prince e o show do Bruce Springsteen. Eu posso até, nas notas do episódio, a gente vai colocar esses shows. O Prince e o Bruce Springsteen são... Como é que eu coloco? Eles são músicos. Não que a Lady Gaga não seja uma musicista, uma música. Musicista. Isso, só que ela tem uma carga de showbiz gigante, né? O Prince também tem, mas assim... O Bruce Springsteen, por exemplo, foi um show muito mais focado na música. E não em pirotecnias, em milhões de dançarinos, e as coisas sobem, explodem e tal. Então você tem que comparar as duas coisas. O show do Prince também foi muito menor nesse ponto, em 2007, eu acho, se não me engano. E aí terminou o show, o Everaldo Marques, que é o narrador da ESPN para o Brasil, falou, não só palmas, mas te dou o estado do Tocantins inteiro, Lady Gaga, sua ridícula. Coitado do Tocantins, velho. Para quem não conhece a Lady Gaga, quer dizer, não conhece o Everaldo Marques, achou que isso era um xingamento, quando foi, na verdade, um elogio incrível. Porque quando a coisa é incrível, o Everaldo Marques chama de ridículo. Sim. Então foi interessante ver as frivolidades aí na internet ontem, as reações sobre o jogo e sobre o show da Lady Gaga. Que bacana, cabeça. E teve também um monte de ações publicitárias, como já é conhecido, durante o intervalo do Super Bowl, né? Eu vi uma em particular que me caiu na timeline do Cara Livro, que foi uma ação de um produto para cabelos, que falou, olha, nós estamos potencialmente passando por um período de pelo menos 4 anos de bad hair. America, we're in for at least 4 years of awful hair. So it's up to you to do your part by making up for it with great hair. Então você vai precisar desse produto e etc. E aí dá uma... Eu vi que muitas ações deram alfinetadas na política do Donald Trump, especialmente com relação ao banimento ou a política de não boas-vindas à galera que vem de países de maioria muçulmana que não tenham acordos comerciais com as empresas do Trump. Tem uma regra aí. Tem uma regra aí. E foi muito legal, né, para falar de diversidade, interessante isso, ter visto isso. E é engraçado, cara, um paralelo maluco que dá para fazer com o Brasil é que a galera já está falando em impeachment do Trump lá nos Estados Unidos. Cara, mas a gente falou isso na semana passada, quando a gente estava falando de Designated Survivor. Tem uma característica engraçada do impeachment, quer dizer, uma diferença entre o impeachment aqui e o impeachment lá, que lá o impeachment é para garantir a continuidade do governo, né? Você vai tirar o Trump e aí vai entrar o Mike Pence, e sair o Mike Pence vai entrar o secretário não sei o quê. Então, assim, não é para trocar, fazer um grande pacto nacional com o STF, com tudo, igual foi aqui, sabe? Hoje eu vi um GIF, cara, maravilhoso. Agora eu não vou me lembrar se eu vi isso foi no Twitters ou se foi no Cara Livro, que era assim, Temer vai colocar o Brasil nos trilhos. Aí é um carro atravessando uma passagem de nível e aí um trem destrói o carro. Este é o nosso Brasil. Brasil! Esse é o nosso Brasil, com o Alexandre de Moraes agora cotado a vaga que o Teorias Zavascki deixou no STF. Que maravilha. É isso aí. É isso aí, cabeça. Bom, eu não sei se isso está longe de ser frívolo, né? Não tá. Então a gente não toca nesse assunto. Não tocaremos nesse assunto. Isso. Ou uma frivolidade legal, cabeça, que eu topei essa semana, foi um site de busca chamado Mystery Search. E o Mystery Search faz um negócio muito legal, tanto com palavras quanto com imagens. Você digita uma string de busca qualquer e aí ele faz a busca no Google, super legal. Só que a busca que aparece no Google é a busca da pessoa que fez a busca imediatamente antes de você. Então não é a sua busca, é uma busca de outra pessoa. E isso é bastante interessante e proporciona resultados inusitados. Então você pode buscar por uma coisa inocente e encontrar, sei lá,
fotos do Alexandre de Moraes com cabelo, entendeu? Nossa senhora. Coisas... bem interessante, cara. Onde que te indicaram isso, Caio? Cara, me indicaram isso... deixa eu ver aqui, onde é que me indicaram isso? Acho que foi no Twitter, eu retuitei alguém que mencionou isso daí. Entendi. Acho que foi no Twitter, tipo, uma das melhores coisas que tem no mundo hoje é o Twitter. Incrível. Isso é... Maestro, é você, maestro! Outra coisa interessante que caiu no meu radar nos últimos dias, cabeça, foi uma série produzida, se eu não me engano, em Israel, chamada Fauda, que está lá no seu amigo Netflix. Você já ouviu falar dessa série? Não, cabeça? Fale mais sobre essa série, cara. Essa série mostra os dilemas de um agente que aí não fica claro se ele é do Mossad ou se ele é de alguma outra agência israelense, tendo que lidar com um cara líder do Hamas em Ramallah. E aí é um negócio muito legal, cara, bem interessante, e é legal a gente ver como as narrativas são diferentes do esquema americano. Então a velocidade das coisas, né, acontecem de um jeito diferente. As orientações estéticas também são diferentes e alguns costumes também, bem legal, cara, bem interessante. E apesar de, se eu não me engano, ser uma produção israelense, há uma maneira, um jeito de retratar a galera lá do Hamas e os palestinos como um todo, de uma maneira bem interessante, bem legal. E estou gostando, cabeça. Tem uma temporada no nosso amigo Netflix, são 12 episódios, e eu já estou partindo para a reta final. Acho que antes do próximo episódio eu já estou falando de outra coisa que eu estarei assistindo no nosso amigo Netflix. Muito bem. Interessante você ver o Netflix nessa demanda dele por conteúdo. É legal você ver séries que não americanas, né? Cara, outro dia eu vi 2 americanos conversando sobre 3%. Eu achei interessante, no Twitter. E eu achei interessante. E eles falaram, olha, promissor, legal, né? Os caras estavam falando que achavam o carinha da cadeira de rodas legal. E eu achei isso bem peculiar, né? Assim, uma percepção de alguém que não é brasileiro vendo como que a coisa aparece aí, né? Eu achei legal. E eu tava vendo aqui o artigo de Fauda na Wikipedia. O setup de câmera deles é uma câmera só, o single camera que eles falam? Single camera. Às vezes dá uma tremidinha, mas não chega a ser como irreversível, mas é legal, cara. E Fauda, curiosamente, é uma palavra para quando deu ruim, sacou? Fauda é uma palavra para caos. Então, entendi. Fauda é assim, tá rolando uma operação e tem um monte de gente infiltrada, e aí alguém tem a sua identidade descoberta. Aí os caras gritam Fauda, e aí, tipo, coisas acontecem, sabe? Entendi, interessante. Interessante também que já rolou uns Allahu Akbar, que é uma expressão sempre legal de se ouvir. Não quando você está no local onde alguém grita Allahu Akbar. Mas é interessante você ver como é que a galera se comporta na hora de gritar o Allahu Akbar. Sobre esse setup de câmera, cara, eu tava lendo uma coisa aqui, até com base em Designated Survival, que Designated Survival é baseado, tem alguma influência de The West Wing. Aquela série com o Martin Sheen, né? Martin Sheen, eu nunca consegui assistir, cara, eu tenho vontade. E aí uma das coisas que eu não sabia que The West Wing foi pioneira é um setup de câmera, na verdade, é um negócio que, como chama, é tipo walk and talk. Vou tentar lembrar o nome, mas eu acho que é isso. Onde um diálogo acontece num corredor entre duas pessoas, geralmente uma pessoa para, a segunda sai e entra uma terceira para falar com a que tá parada. Você vê isso muito em House of Cards. Você vê isso bastante também em Designated Survival, que as pessoas é um jeito de você ter o diálogo sem ser uma cena parada das pessoas na mesma sala, etc. Sim. Olha que interessante, hein, cara? Que bacana isso. Eu tenho vontade de assistir The West Wing. Mas assim, essas séries, quando elas crescem muito, aí a curva de dificuldade ela fica mais íngreme, né, cara? Pra você se comprometer com um negócio grande. Sim. Mas sempre me falaram muito bem de West Wing. E uma coisa que eu vi essa semana, cabeça, se eu não me engano foi uma matéria da Time, ou acho que foi da Time. A Time anda brotando muito na minha timeline lá, na minha newsfeed no Cara Livro. Foi um negócio...
a série que poderia ser chamada de O Novo Seinfeld, na verdade já está no ar há 10 anos. Aí eu fui olhar a imagem, era ninguém mais, ninguém menos do que It's Always Sunny em Filadélfia, que é uma recomendação que todo mundo deve ter, é tipo formador de caráter, It's Always Sunny em Filadélfia. Eu acho que todo mundo deve fazer o esforço para baixar uns torrents de It's Always Sunny em Filadélfia, porque não rola no Netflix brasileiro, e até onde a minha experiência ordinária permite observar, os VPNs também não estão rolando mais com o Netflix. Eu nunca vi It's Always Sunny em Filadélfia. É muito bom, cara. É muito bom. É assim, é bom. É bom? É bom. Que bom. É bom. E era um bom que, assim, não era um bom que caía nas graças da galera tipo Community ou Parks and Recreation ou The Office, mas é um bom, tipo, é um bom como tem que ser bom, sabe? É um bom... Entendo. Sabe? Tem a quantidade certa de humor negro e de você se sentir culpado por estar rindo daquela coisa, sabe? Entendi. É como você se sentia vendo Seinfeld. Seinfeld tem um monte de coisa que você fala assim, não acredito que eu tô rindo disso, mas... já era, né? Já era, está acontecendo. E eu sou um ser humano pior agora. Sabe? Então eu recomendaria aí. Né? Falar nisso, ontem no Super Bowl também teve o primeiro teaser de Stranger Things da segunda temporada. Teve o primeiro teaser de Stranger Things da segunda temporada e vai ser muito legal pelo que me falaram. Eu tô hoje igual o Silvio Santos, cara. Eu fiquei resolvendo infinitas outras coisas e não tive tempo de ver nada. Então eu vi mal que teve a Superbola, e também mal vi que teve esse teaser da segunda temporada. Uma coisa que caiu na minha timeline relacionada a isso é que Wynonna estará lá em toda a sua... jovialidade. Muito bem, você gosta, né, Caio? Wynonna é legal, cara. Eu fazia parte do movimento Free Wynonna. E em outras frentes, cara, como frivolidade também, os nossos pêsames àquelas pessoas que curtem The Walking Dead e que são assinantes da Sky. Eu li hoje que a Sky não teve negociação, né, e a Fox vai sair da grade da Sky. Pois é, aí qual que é a solução que você enxerga, cabeça? Torrent, né? TV Torrent, ou a nossa amiga Fox fazer um Fox on demand que custe, sei lá, R$4, né? Eu acho que a Fox ainda tem eu imagino eu sei que a Fox tem um Fox Play, que é o streaming deles, o on demand deles. Então, já tem, olha aí, eu que tô atrasado. Só que eu não sei se passa The Walking Dead. Esse entendi. Outro dia eu fui ver um negócio lá tentando ver Fox Sports, não consegui. Pois eu recomendaria a todos batalhar aí um convite para o Torrent Day ou o Manicômio Share e sejam felizes com a TV Torrent. O que agora, acho que são 6 milhões de pessoas que vão ficar sem The Walking Dead. 6 milhões de pessoas que não vão ver o nosso amigo, como é que se chama lá, o batedor? Negan. Não vão ver o Negan dando mais pancada nas pessoas. É isso aí. Pois cabeça. Bom, então estamos bem de frivolidades, hein? Estamos super bem. Estamos super bem. Pra fechar, cabeça, você está lendo ainda o Trust Me, I'm Lying? Estou lendo ainda o Trust Me, I'm Lying, e estou começando o Brasil, uma biografia da Eloise Starling e da... como é que chama? Da Eloise Starling e da Lilia Schwartz. Sim, que tem até um debate delas que é o Nexo que promove isso? É o Nexo. É o Nexo, né? Que interessante, cara, que bacana, boa leitura, hein? Boa leitura. Eu vi seguindo um post que eu vi da Gabriela Guerra, que trabalha na ThoughtWorks. Ela fala que ela começou a ler mais quando ela leu 2 livros de uma vez só. Sim, esse é um hábito que eu posso te dizer que é muito bom, viu, cabeça? Então, então aí comecei a ler esses 2. Então, lá no meu Kindle eu também estou paradinho, no mesmo lugar que eu deixei há uns 15 dias, o Trust Me, I'm Lying, porque no mais ou menos meados de janeiro, eu passeando ali pelo Espaço do Conhecimento, na Praça da Liberdade, eu topei com o livro Democracia Digital, e estou lendo um livro muito bacana, organizado por, dentre outros, o professor Marcos Abílio, e é muito gostoso, muito boa leitura. É um catatauzinho de um pouco mais de 500 páginas, ou isso, né?
em que a primeira parte fala muito de accountability, de transparência e de relações com as instituições, e a segunda parte fala muito de movimentação e de participação social. E quem me conhece sabe que esse é um tema, esse tema da segunda parte, que muito me agrada. Então eu estou lendo em paralelo com vários outros. Por exemplo, eu terminei a leitura, Cabeça, de um livro que eu recomendo, ganhei aí no final do ano, nas festas de São Nicolau, o livro Fantasmas no Cérebro, de um neurocientista indiano com uma coautora. Eu só me lembro do sobrenome do cara, que é o Ramachandran. E aí o link estará nas notas deste episódio. E é um livro muito bacana, cara, que começa falando dos estudos dele sobre membros fantasmas, né? E é bem interessante. Ele dá umas escorregadinhas, como é de se esperar, né? Mas é bem legal. Mas as escorregadinhas são mais pro final. Então você vai ler e vai aprender muitas coisas, como pontos cegos e pessoas que convivem como pontos cegos, e as vias do o que e do como, quando você está enxergando as coisas. É um livro que te faz entender que a gente não sabe porcaria nenhuma sobre o nosso próprio corpo, especialmente sobre o nosso cérebro. Que doideira, cara. É um livro muito massa, cara. E uma outra leitura que Só um detalhe, esse negócio de membros fantasmas tem a ver com amputações e afins? Exatamente. A pessoa que tem uma amputação e ela continua sentindo dor no membro amputado, e aí ele tem um jeito de tentar minimizar a dor, aí ele faz um joguete com os espelhos para a pessoa entender o membro. Ele faz umas coisas bem interessantes. É bem legal, bem legal. Em alguns casos funciona, em outros não. Então aí ele começa a se preocupar mais com o que acontece com memória e etc. E para conhecer melhor o cérebro. E é bem interessante. E algumas curiosidades, tipo a área no nosso cérebro, que o cérebro já está sendo mapeado, né? Já foi mapeado, na verdade, né? E a área que responde aos estímulos dos pés, por exemplo, está muito perto da área que responde aos estímulos nas nossas genitálias. Você sabia disso, Cabeça? Não sabia disso, que coisa interessante. E muito interessante, e isso ajuda a talvez entender uma relação aí, ou entender os fetiches que as pessoas têm por pés, e como as pessoas têm alguma coisa com pés aí, e as relações sexuais. Bom. Certamente um tema que vai agradar, imagino, parte da nossa audiência, né? Eu imagino que sim, cara. E, poxa, é fascinante. Então leiam Fantasmas no Cérebro, do Dr. Ramachandran, bem legal. E uma outra leitura, cara, aí dessa vez um pouco mais, voltada também para questões envolvendo a nossa mente, que é o Hiperativos. O Hiperativos é um livro, esse é mais tranquilinho, esse aí não deve chegar a 200 páginas esse aí. E é aquela leitura bem tranquila de um alemão chamado Christoph Turck. Aí é óbvio que eu estou falando o nome do rapaz errado, né, do senhor errado. E ele começa com uma argumentação muito bacana, falando sobre essa cultura que a gente vive, ou a normalização da hiperatividade, do transtorno do déficit de atenção. Então o início do livro é muito interessante quando ele faz uma crítica a isso, sabe? E aí umas relações à indústria farmacêutica e também a mudanças nos nossos hábitos e o diagnóstico fácil para o TDAH. E depois aí ele dá uma escorregadinha também, lógico, né? Quando ele propõe que a solução para isso é tipo mudar o sistema escolar. Mas você sabe que o Ken Robinson tem uma opinião parecida com essa, né? E qual que é a opinião dele? Vamos ver se bate com a do Christoph. Que ele fala o seguinte, que como as pessoas aprendem de variadíssimas formas e cada um tem o teu estímulo que são estímulos diferentes, as escolas não raro têm preguiça de entender que as crianças aprendem diferente. Então, assim, o menino que está desatento na aula, ele já é automaticamente diagnosticado com déficit de atenção e já dá Ritalina para ele e beleza, resolve a vida. Quando, na verdade, nem todos os casos são déficit de atenção. Quem já conviveu com pessoas que têm hiperatividade ou TDAH sabe que é bem diferente de não ter interesse em sala de aula. Então nisso eles batem.
E a solução para o Christoph Turk é, por exemplo, a inserção de novas disciplinas, ou um conjunto de disciplinas, ou às vezes, como ele fala, né, ipsis literis, de uma disciplina mais ligada a rituais, uma disciplina para trabalhar a repetição, para trabalhar a história de um jeito diferente do que se trabalha hoje, e ele chama a disciplina de estudos rituais. E é interessante a proposta, mas, a meu ver, dá uma escorregadinha, porque eu não sei se é ousado demais a proposta dele, ou se o que me levou à leitura do Hiperativos, além de uma recomendação do colega professor, do professor Eduardo Jesus, um grande colega, o meu interesse recente na questão educacional e na influência das tecnologias na educação, viu, Cabeça? E tem me interessado muito a temática da sala de aula invertida. E eu fui ver o Hiperativos, e aí eu já estou meio que comprando a onda da sala de aula invertida, e talvez o que o Christoph Turk fala não casa direitinho com a onda da sala de aula invertida no que se refere sempre é bom deixar claro, à educação. Mas eu fecho total com ele, com essa onda Ele faz uma crítica nos primeiros capítulos sobre essa onda de diagnósticos aí de TDAH, que eu acho que vale a pena. Então, se você tem algum interesse sobre o assunto, eu recomendaria você assistir aí qualquer fala do Christoph Turk que você encontrar, e também ler o livro. Muito bem, tá aí anotada a dica. E se você que também tem dicas de assinatura, por exemplo, você que assina Ainda Sem Nome, sim, você pode compartilhar os nossos feeds que estão no iTunes, no Stitcher, no YouBook ou no seu agregador favorito, usando o nosso URL do RSS, e espalhar a palavra do Ainda Sem Nome para quem se interessa ou se interessará pelo assunto, Caio. Sim, eu recomendo que vocês passem a palavra adiante, e quem sabe, né, dá para tirar alguma coisa legal, e acompanhem o nosso supergrupo, como o Cabeça já falou lá anteriormente. Vai lá, que lá tem algumas coisas legais, por exemplo, a lista de 10 filmes, que na verdade são 11, que foi muito discutido durante esse final de semana. Isso. Isso aí, vamos lá. E eu acho que é legal. E eu gostei das colaborações dos nossos colegas de grupo durante esse final de semana. Muito bem. A lista de 10 que era 11 foi interessantíssima. Então, Cabeça, uma coisinha importante aí pra gente prestar atenção, hein? Amanhã ou hoje, se você estiver escutando este podcast no dia do seu lançamento para o mundo, ou ontem, se você baixou esse podcast na quarta-feira, no dia 7/2 é o dia da internet segura. Você navega com segurança na internet, Cabeça? Ô, Caio, ano passado eu fiz um teste no South by Southwest de um stand que promovia a segurança da informação. Uhum. E aí você respondia algumas perguntas e você ganhava um adesivo de acordo com a sua classificação. Eu fiquei no terço superior. No terço superior. Então eu diria que eu não sou o mais seguro, mas também tem muito mais gente insegura do que eu. Entendi. Entendeu? E eu acho que é o dia em que a gente precisa promover uma mudança comportamental para termos mais segurança, Cabeça. E esse dia é o dia 7/2, que é o dia em que a gente vai tentar combater crimes de ódio, combater xenofobia, combater racismo, combater crimes contra determinada pessoa, o bullying e etc. e tal, no ambiente digital interativo, e também tentar mudar hábitos para que a gente navegue com mais segurança, para que a gente não compartilhe informações que não devemos. Sabe uma coisa que me chamou a atenção durante essa última semana, Cabeça? Diga. Eu estive naquela unidade do supermercado Extra do Minas Shopping aqui em Belo Horizonte, sabe? Sei. Então eu estava na fila, e a pessoa que estava à frente de mim no caixa foi pagar a sua compra com o seu cartão de crédito.
E aí, ao inserir o cartão na maquininha, eis que a Caixa solicita que o comprador digite a senha na maquininha, certo? Sim, certo. Olha só, esse mecanismo de lembrança de senha do cara que estava na minha frente foi a coisa mais legal. Nada mais é do que o celular da esposa dele. Ele abriu uma conversa do WhatsApp, onde lá havia a senha do seu cartão de crédito. Muito então, bem. Essa é uma atitude, amiguinhos, que você não deve fazer. Você não deve armazenar informações sensíveis em sistemas como esse e em dispositivos como esse. Tente não fazer isso, hein? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Vale lembrar que, inclusive, todas as contas das redes sociais deste governo que aí está no nosso país, estava todas as senhas armazenadas num sheet do Google Drive. Isso aí. E escritos em lit, né? Esse governo ilegítimo que aí estava com as suas contas de gestão de plataformas sociais numa planilha do Google Docs, numa planilha do Google Planilhas, né? Isso. E como é que era? Era o Planalto do Temer. Eram senhas assim. É engraçado, né, cara? Porque não raro as pessoas que vêm aqui em casa reclamam da minha senha do Wi-Fi. Não que eu acho que as pessoas vão querer roubar a minha senha do Wi-Fi, porque se você ligar qualquer dispositivo aqui, vai ter certamente umas 40 redes aqui. Mas vai que, né? Vai que. Então a minha senha, ela tem caracteres especiais, tem letras e números. E as pessoas acham difícil. Sim, é por isso que é uma senha, né, cara? Por isso que é uma senha, exatamente. Se fosse pra ser fácil, era um apelido, né? Eu fico imaginando que se fosse eu no governo... Isso sou eu com o meu Wi-Fi aqui de casa. Eu imagino que, se você cuida das redes sociais de um governo, cara, e não é um paísinho qualquer, você vai ter que ter pelo menos uma autenticação de 2 fatores, né? Pois é. Mas é pedir demais isso, você não acha, cabeça? Cara, mas eu gostaria que não fosse. E por isso existe o Dia da Internet Segura. Então, algumas coisas que você pode fazer para melhorar a segurança. Por exemplo, protegendo as suas contas. Uma coisa que você deve fazer é não manter uma listinha de senhas anotada num caderno, anotada numa agenda, né? Ou num arquivo na área de trabalho escrito senhas.doc, coisas nesse nível, sabe? Ou certa vez, cabeça, eu trabalhando num certo veículo de comunicação aqui de um certo estado chamado Minas Gerais, a pessoa que era minha chefe tinha a senha do e-mail dela num post-it colado no monitor. Ótimo. Olha que massa. É ótimo. Mas enfim, esse é um comportamento que você não deve ter. Ok, pessoal? Não anote a sua senha num post-it e cole no cantinho do monitor. Porque outras pessoas passam na frente do seu computador e podem sacar isso, sabe? E pode não ser bom para você. Agora, Caio, entre uma pastinha, entre um documento de texto no seu desktop com as suas senhas e você anotar na última página de um caderninho, eu fico com a segunda opção. Mas ela ainda assim é muito complicada. Sabe o que eu recomendo, cabeça? Aí eu vou dar um segredo do Caio agora. Muito bem. Pro tip. Pro tip. Olha só, existem diversas maneiras de você fazer o gerenciamento das suas senhas. Especialmente agora que a gente vive num mundo de múltiplos dispositivos. Por exemplo, eu tenho 3 dispositivos através dos quais eu acesso a minha vida digital. Então, manter um arquivinho com as minhas senhas no desktop do meu computador não é uma opção viável. Andar com um caderninho com as minhas senhas anotadas também não é viável, porque eu posso perder o caderninho, né? Como certa vez eu perdi um pendrive e eu tenho certeza que tem gente que está aí com acesso a algumas provas que eu já tinha elaborado naquele pendrive. Então, qual que é a solução que eu tenho, cabeça? Uma coisa que eu, foi meio que instinto para não ter que tomar determinados procedimentos. O que eu fiz? Eu tenho um software gerenciador de senha. E eu recomendo que as pessoas usem software gerenciadores de senha. No meu caso, eu uso um chamado KeePass. K-E-E-Pass, de password, né? P-A-S-S.
O KeePass, ele é totalmente multiplataforma, então ele vai funcionar no seu Windows, ele vai funcionar no Linux, ele vai funcionar no seu macOS, no Android e no iOS. E se eu não me engano, tem até leitor de arquivos KeePass para o Windows Phone. E aí o que eu recomendo, cabeça? Você deixar o seu arquivo de senhas, é um arquivo criptografado que fica numa pastinha que é sincronizada em todos esses dispositivos. Então, se você é um admirador da sua própria privacidade, você não vai usar o Dropbox, certamente. Você vai usar uma outra solução, tipo, sei lá, o próprio Box, ou num nível um pouquinho melhor, o Google Drive, ou o OneDrive, ou o iCloud, ou se você é uma pessoa que realmente se preocupa com a segurança dos seus dados, você vai usar o SpiderOak. Então você deixa o arquivinho com as suas senhas lá, e esse arquivinho pode ser acessado por qualquer um de seus dispositivos. E lá dentro estão as suas senhas. E aí tem um monte de alternativa. Você pode usar extensão do navegador para fazer o gerenciamento, e aí ele grava e lê as senhas desse aplicativinho, ou você faz como eu, que faz tudo manual. Preciso de uma senha? Abro o meu arquivinho criptografado, que eu preciso de uma senha, que é a única senha que eu memorizo, para acessar esse... aí de uma senha só a gente consegue memorizar, né? Espera, né? Pois é. Então aí eu abro, vejo a senha, copio, colo onde eu preciso, e essa senha, esse software ele tem uma coisa muito legal, é que ele limpa a área de transferência em alguns segundos. Então você só transfere a senha aí. É muito bacana. Esse procedimento todo que eu faço, cabeça, que é bem legal, usando o KeePass, mais qualquer que seja a sua solução de armazenamento na nuvem, é uma solução muito legal que eu cheguei, depois eu consultei uma galera que gosta e que se interessa por segurança e falou, olha, você está adequado. É uma solução que eu cheguei para não ter que, por exemplo, utilizar o OnePassword, que é um serviço, ou LastPass, né, que é outro serviço em que os seus passwords eles ficam armazenados na nuvem. Por que eu optei em não fazer isso, cabeça? Porque existem momentos em que você simplesmente não tem conexão. Então Exato. Você precisa da sua senha, não tem conexão, e aí você, enfim, aí com medo de dar algum bizil, eu prefiro ter uma cópia local que é sincronizada quando eu atualizo e etc. E aí funciona muito bem, viu, cabeça? E fica a dica. Muito bem, tá anotado. KeePass. KeePass. Aí tem o KeePass X, que é um software que faz a leitura dos arquivos KeePass. No Android eu usava o KeePass Droid, né? No iOS, se eu não me engano, ele se chama Mini KeePass, e no macOS eu uso um que se chama KY Companion, KY Companion. Que é um software que lê os arquivos KeePass e você pode fazer aí. E ele tem um negócio de te lembrar a senha, é muito legal, né? Agora, se você, por exemplo, gosta do navegador Safari e utiliza, por exemplo, o Safari em todos os seus dispositivos e tal, o sistema da Apple, né, quando você está logado, aí, os iClouds da vida, eles sugerem uma senha que normalmente é muito boa, e aí ele lembra pelos across devices. Isso é muito legal, então eu recomendaria também. Se você não tem essa obstinação de gravar as suas senhas no arquivo e tal, porque a primeira carga que eu dei nesse arquivo do KeePass foi chata, porque foram mais de 200 passwords que eu tinha e foi necessário fazer isso. Porque houve um momento na minha vida, cabeça, em que eu era uma planilha gravada num diretório escondido dentro da minha instalação Linux, e era essa planilha protegida por senha. Então eu estava lá, era um saco para poder abrir a planilha, e ela tinha um monte de senha. Aí um dia eu descobri esse negócio, vendo a galera conversar sobre alternativas ao LastPass. Aí falaram do OnePassword, e aí eu falei, pô, deve ter uma outra coisa. Inclusive porque eu usava Linux na época, aí eu achei o KeePass, e foi um bom achado, e essa soluçãozinha maluca que eu arrumei aí de sincronizar o arquivo de senhas foi bem legal. Muito bem. Agora, Caio, outras dicas de segurança para a gente ter uma internet segura?
Cara, uma coisa que eu acho que todo mundo que é sagaz e é esperto e é importante e já deve ter feito o ouvinte do Ainda Sem Nome é tacar fita isolante nas webcams de tudo quanto é dispositivo que você tenha. Isso eu acho... Isso aí tem gente que acha que é nóia demais, né? Não, mas não é. Não é, exatamente. Não é, e recomendo que se faça. Recomendo também uma outra coisa, meu caro cabeça, que não se faça qualquer transação bancária ou etc. nesses Wi-Fi abertos, cara. Não faz isso não, tá? O Wi-Fi aberto ele é legal, pode ser interessante, mas não vai entrar no seu esquema de banco, não vai fazer não faz isso num Wi-Fi aberto. Né? Tem gente que até não faz nem no Wi-Fi, whatever, mas não precisa tanto. Não faz no Wi-Fi aberto, não. E uma coisa outra que eu recomendo é tipo, não trafegue informações importantes pelo e-mail. E-mail não foi feito para isso, gente. Quando o e-mail vai e o default do e-mail aí sem nenhum tipo de criptografia, é um arquivo de texto que está indo por aí. E qualquer um que intercepta esse arquivo no caminho dele, do ponto A para o ponto B, vai ver o conteúdo. Então, você mandar uma coisa assim não é a solução mais legal de todas. Não faça isso. Ok? Muito bem, Caio. E sempre que você vir alguma coisa, então a gente está falando aí de segurança pessoal, né? Deixar. Eu acho que a gente poderia viver num mundo muito melhor se a gente não tivesse essa questão da racionalidade limitada, né, cara? A gente não consegue saber tudo de todo mundo. Então não dá para ser um ambiente onde todo o Wi-Fi é aberto, livre e todo mundo. Não dá. Né? E por isso às vezes é importante, às vezes não, né? É muito importante que você proteja o seu acesso aí. E recomendo também, meu caro cabeça, que a gente denuncie, como eu já falei, né? E que a gente não, de forma alguma, encoraje qualquer tipo de comportamento não legal, não cidadão na internet. Isso é importante, né, Caio? Porque já é meio clichê a gente falar isso em 2017, mas está mais que provado que não é terra de ninguém, né? Não é terra de ninguém. E tem um monte de gente aí pensando todos os dias uma maneira de pegar informações suas. Então, desconfie dos e-mails que chegam, use um cliente de e-mail que, por exemplo, dê uma filtrada nos e-mails antes deles chegarem até você. Entenda que banco não te pede senha por e-mail, banco não te manda mensagem pedindo recadastramento de senha, então tome cuidado com isso. Né? Uma coisa grave que aconteceu nos últimos tempos lá nos Estados Unidos da América, cabeça, foi o Pizzagate. Você tá por dentro do Pizzagate? Não tô por dentro do Pizzagate. Bom, cara, a história toda, ela começa com o seguinte, tem um camarada, e tem até a Marina Abramovic envolvida no processo, cara. Tem a manha da Marina Abramovic? Sim. Aquela The artista. Artist is Present lá, isso, né? Então, olha só, tem um camarada, cujo primeiro nome eu não vou lembrar, mas o último nome é Podesta. John Podesta. Isso, aí, ó, aí. Eu acho que o irmão dele, foi ele ou foi o irmão dele, que teve o seu e-mail invadido num desses esquemas, de tipo, opa, precisamos recadastrar uma senha, clique aqui e recadastre sua senha. John Podesta, na verdade, ele foi conselheiro do Barack Obama. Conselheiro, isso aí. Foi chefe de gabinete do Bill Clinton. E ele foi o coordenador da campanha da Hillary Clinton. Aí, é isso. E o que rolou, cara? Ao roubarem a senha, entraram na caixa desse cara, viram, então, alguns e-mails trocados, por exemplo, com Marina Abramovic. Aí eu acho que era um e-mail do irmão dele com a Marina Abramovic, querendo chamar o cara para um jantar. E aí ela chama esse jantar, lá um jantar na casa dela, quem vem aí, vem você, com a sua galera aí, eu vou fazer um spirit cooking aqui na minha casa. E spirit cooking na verdade, uma maneira brincalhona, né, engraçadalha, que Marinão utiliza para os seus jantares em casa. Só que também Spirit Cooking era o nome de uma instalação dela em que ela fazia referências a, por exemplo, enfia a faca no seu dedo, deixa escorrer o sangue e coma a sua dor, umas coisas assim.
Daí, a galera do subreddit The Donald, que é um subreddit, pelo próprio nome você já sabe que é um subreddit total, vamos dizer, outright, né? Uhum. E a galera viu aquelas informações e falou, opa, peraí, esses Podesta, eles estão envolvidos com alguns rituais com o Marinão. E aí acharam um e-mail de um cara que tem não é uma pizzaria, mas é um lugar em que vende pizza, mas também é um lugar para você jogar ping-pong. Tem a manha? E esse cara falando que tinha feito um levantamento de fundos para a campanha da Hillary. E começaram a olhar os e-mails dessas pessoas e a galera desse The Donald começou a encontrar referências à pornografia infantil, com algo que parecia com códigos. E aí, daí para a coisa escalar para uma história de que os Clinton, os Podesta, Marinão e essa galera da pizzaria estavam participando de uma rede de pedofilia underground, não custou nada. Qual que foi a consequência, meu caro cabeça, dessa história toda? Baixou um cara com um rifle de assalto na pizzaria, falando que só saía dali quando a coisa fosse investigada a fundo, essa rede de pedofilia. O cara até tinha boas intenções, ele só tinha também um rifle de assalto. Tudo bem. E aí é lógico que botou a vida de um monte de gente em risco a partir de um boato. Então, tudo isso a partir de um fio solto, que foi o nosso amigo Podesta clicando num link que ele não deveria clicar para resetar uma senha, que na verdade não estava sendo resetada, ele estava informando a senha dele do e-mail para que pessoas com péssimas intenções invadissem a sua continha. Olha como é que that escalated quickly. Né, exato. E é interessante porque era uma conta do Gmail, né? Era uma conta do Gmail. E aí eu não sei, eu sei que os presidentes não podem ter contas pessoais, inclusive o alto escalão do governo, inclusive a polêmica dos e-mails da Hillary tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Que ela tinha um servidor de e-mail dentro da casa dela. Isso aí, ela tinha um servidor próprio, eu não sei se... Bom, o cara que é chefe de gabinete do presidente, ele é um alto escalão, né? Sim. Não sei se ele também não poderia ter um e-mail pessoal. Pois é. Então é complexo, hein, cara? Complexo. Mostra que não precisa de muito esforço para romper um esquema de segurança, porque nós humanos falhamos. Então, o que a gente deve fazer para ter uma internet mais segura? A gente deve ter hábitos mais seguros. Então, não clique em qualquer coisa, gente. Não clique antes de ler. Tenha uma visão um pouco mais crítica. Desconfie das coisas que chegam, né? Então, preste atenção nisso. Eu me lembro daquele... um arquivinho exe que era trocado por e-mail à exaustão e que ele fazia uma brincadeirinha. Ele abria o drive de CD-ROM do seu computador, você lembra disso? Lembro. Era tipo um descanso de copo da Coca-Cola, não era uma brincadeira dessa? Ele abria o drive de CD-ROM. Tempos depois descobriu-se que, além de abrir o drive de CD-ROM, ele instalava umas coisas no seu computador para alguém ficar te vigiando, né? Então, não é a coisa mais legal do mundo, mais esperta do mundo, você sair clicando em arquivos executáveis e etc., que tem origem que você não consegue atestar. Então, essa é uma atitude muito importante. Sabe uma outra dica que eu vi pra gente fechar já aqui, que nesse testezinho que eu fiz no South by Southwest era do CDT, até achei que cdt.org. Uma das perguntas era se você identificava seu notebook com adesivos. Porque identificar o notebook com adesivos era uma das formas que você tem de personalizar ele e ninguém vai querer roubar seu notebook. Ou trocar seu notebook por um outro parecido. Sim, olha que interessante, hein? Então, de novo, né? Não que as pessoas vão fazer isso por fazerem, mas vai que. Poxa, legal isso, cara. A gente podia fazer um esquema de fazer uns stickers inspirados no filme Os Sete Gatinhos. Tem a manha do que a galera desenha na parede do banheiro no filme Os Sete Gatinhos? Não tem a manha. Então você vai procurar, né? E depois você vai ver o que o Lima Duarte fala com a Regina Casé no filme Os Sete Gatinhos. O Google já me deu a resposta aqui. Então, vamos fazer uns stickers disso daí e eu vou colocar no meu laptop esses stickers. Aí ninguém vai querer roubar o meu laptop. Vamos fazer esses stickers. Vamos fazer esses stickers, cabeça? Isso aí.
Então tá bom, Caio. Então tá bom, cara. Foi boa edição, hein? Espero que as pessoas tenham visto boas dicas. Espero que os nossos experts em segurança que estão presentes no nosso super grupo do Telegram, eles deem mais dicas ainda e me falem se eu falei alguma besteira. É isso aí. A gente agradece o comentário do Camponês. Sim, que comentou na última edição. Exatamente. E zoou o fato de eu ser de Belo Horizonte, morar em São Paulo, ter parente em Brasília e ter feito um curso de batismo em Salvador. Cosmopolita. A globalização. Cosmopolita, cara. Mas é isso. Se você tem mais dicas e mais informações sobre internet segura, compartilha com a gente no aindasemno.me, casa de todos os episódios do Ainda Sem Nome, no nosso supergrupo no Telegram, que é o aindasemno.me/supergrupo ou /Telegram, a gente não decidiu até hoje. E nas nossas redes sociais que você encontra no site. Isso aí, seja nosso mecenas lá no patreon.com/aindasemnome. É isso aí, Caio. Uma excelente semana para você, meu caro cabeça, com muito esquenta de bloquinhos. Muito bem, muito obrigado. Estarei no ponto para o carnaval em Belo Horizonte. Exatamente, live from bloquinho. É isso aí. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Como é que é? Tarefa dada é tarefa cumprida. Uma boa semana. Você também, abraço. Falou. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.